abençoada. Amado, você tem vivido uma vida abençoada? Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Vamos lá. A palavra do Senhor diz em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Já começa aí, amado. Se Deus já te ordenou para você sair da terra, da parentela, da casa do seu pai, amado, o que você está fazendo no lugar que você não está? Vai prestando atenção aí, amado. Diz assim, ó, versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E aí ele diz o quê? Ele dá uma ordem, amado. Qual é a ordem? Ser tu uma bênção. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você tem que ser bênção. É uma ordem de Deus. Diga: é uma ordem de Deus. Diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, diga: em mim, serão benditas todas as famílias da terra. Porque, amado, nós somos descendentes de Abraão. Então em nós serão benditas as nossas famílias, amados. Os nossos descendentes. Diga amém, eu recebo essa palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esta palavra que já começou poderosamente falando aos nossos corações, Senhor. Eu creio que essa palavra vai ativar a nossa mente, a mente de Cristo que está em nós, Pai, para que nós sejamos bênção, para que nós vivamos como bênçãos nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, que nós sejamos bênção por onde nós andarmos, ó Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai querido, te agradecemos e cremos, Senhor, que o nosso coração, a nossa boa terra está preparada para receber esta semente que vai frutificar e dar muitos frutos na nossa vida e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Igreja bendita do Senhor, povo santo, povo eleito, família abençoada de Deus. Glória a Deus. Quando Deus chama alguém para o reino, amado, para a igreja, Ele chama para ser, diga, bênção. Para ser bênção. Amém? Não é para ser pedra de tropeço, não. Diga, é para ser bênção. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Por que você acha que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos? Para quê? Para ser bênção. Para ser bênção, amado. Para você ser bênção. Então, o grande desejo de Deus é que todos nós tenhamos e vivamos uma vida abençoada. Então não é uma vida capenga, não é uma vida de migalhas, não é uma vida de doenças, mas é uma vida de bênção. E eu, amado, eu estou esperando grandes coisas do Senhor. Você está esperando grandes coisas? Amém. Eu tenho esperado, eu e o bispo, nós estamos esperando grandes coisas do Senhor. Grandes bênçãos. Eu quero tudo o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. E tudo que vem de Deus é o quê? É mais ou menos? Não, é o quê? É abundante, é bom, é agradável, é perfeito, é bênção. Amém? Então nós precisamos, amados, ser pessoas generosas. Diga, generosas. Na igreja, na nossa casa, na nossa família e onde nós estivermos. Para quê? Para acabar com dívidas, com depressões, egoísmo, vida mesquinha, né? Às vezes nós precisamos ser bênção, mas às vezes não, nós precisamos ser bênção para acabar com essas coisas na nossa vida. Porque algumas pessoas, elas apenas sobrevivem, elas não vivem. Por quê? Porque elas olham só para elas mesmas. Mas quando eu olho só para mim, eu estou tendo uma sobrevida, eu não estou tendo uma vida. Porque nós acabamos de ler aqui que Deus dá uma ordem. Ele diz o quê? Ser tu uma bênção. Então, amado, nós temos que ser bênção. Apocalipse 22:2 diz assim: no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Então, isso já é uma promessa de Deus para a igreja. E as folhas da árvore
são para a cura dos povos. Amado, nós temos que entender que as folhas somos nós aqui. E quem é a árvore? Senhor. Jesus é a árvore. Amém? Então, mês a mês, você vai dar frutos. Diga, a minha vida vai dar frutos. Minha vida vai dar frutos. Amém. E as folhas desta árvore vão curar outras pessoas. Então, amado, a sua vida tem que ser usada. Por isso que você tem que ser bênção. Porque através da sua vida, pessoas serão curadas. Amém. Então, o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas. Então, amado, veja a nossa responsabilidade de ser bênção. Então, nós não podemos ser indiferentes. Nós temos que ser bênçãos. Bênção. E o Senhor nos ensina que a coisa mais importante que esta igreja tem que viver é um espírito de generosidade. Diga, generosidade. Generosidade. Então, dar é muito importante. Diga, dar é muito importante. Dar é muito importante. E aqui nós não estamos falando, amados, só de questões financeiras. Quando a gente fala em dar, não é só financeiramente. Nós falamos também de tempo, de amor, de cuidado, de atenção, amado, de zelo, de compaixão, de perdão, de alegria, de comprometimento. Então, dar não é só questão de dinheiro, questão financeira. A vida espiritual, amados, é andar em dois pilares, né? Sobre dois princípios, ou sobre duas pernas. A generosidade e a boa administração, né? Nós já estudamos sobre isso, né, com o nosso apóstolo. E a administração de tudo aquilo que Deus fez chegar à nossa vida. Porque, amado, tudo é de Deus. Não tem nada nosso nessa terra. Verdade. Então, se você é generoso, mas você não administra bem o seu dinheiro, amado, Deus não vai abrir as janelas dos céus para derramar mais bênçãos sobre você. Pensa bem. Ah, eu sou generoso, mas eu não sei administrar bem tudo que chega às minhas mãos. É como um sactel furado. Ou é como uma peneirinha que você coloca ali a areia e ela, se vai. Se a pessoa não sabe administrar, o que ela faz com o dinheiro? Ah, eu não sei administrar, o que eu estou fazendo com o dinheiro? Gasta. Gasta tudo que tem. Dá para quem não devia, deixa os outros se aproveitarem dela. Então, se a pessoa não sabe administrar bem o seu dinheiro, amado, Deus nunca vai lhe dar mais e mais, amado. Deus nunca vai dar uma quantidade grandiosa, porque a pessoa não sabe administrar. Eu lembrei, fazendo esse estudo, eu lembrei de uma mãe que passou por aqui, pela nossa igreja há alguns anos. Ela frequentou nossa igreja por um tempinho. E todo culto ela ouvindo sobre o dízimo. Chegou um dia que ela me chamou do ladinho e falou: olha, bispo, eu não dizimo. Eu falei: amém, abençoada. Em nome de Jesus eu declaro que Deus vai tocar no seu coração e uma hora você vai dizimar, né? Ela falou: mas sabe por que eu não dizimo? É porque o meu dinheiro, ele é para sustentar o meu filho. Ele é dependente químico e eu dou o dinheiro para ele. E ele tem uma esposa e tem uma filha. E aí eu fico pensando, amado, pensa bem, uma pessoa dessa nunca vai ter a mais. Primeiro que ela está matando o filho, ela está colaborando com a morte do filho, né? Porque se ela falar, eu dou para ele, porque senão ele não tem jeito, então eu dou o dinheiro, senão ele rouba, já está errado por aí, amado. Então pensa, amado. Quando eu não administro bem as minhas finanças, ou eu dou para quem, sempre, a pessoa nunca tem para nada, aí a gente vai lá, tá bom, tô aqui, tá errado, amado, tá errado. Eu estava até comentando agora há pouco com o diácono Yuri, né, que às vezes a gente tem que, até para orar por alguém, a gente tem que pedir para Deus: Senhor, por essa pessoa eu tenho que orar? Quanto mais dá dinheiro, amado, que é do suor do nosso rosto. Como que eu vou dar um dinheiro para alguém que não dá? Pensa bem, Deus vai abrir a janela do céu para uma pessoa dessa? Não vai, amado. Então, se a pessoa
não administra bem, não tem como ela sair dessa migalha, porque a pessoa está vivendo só de migalha. Deus teria muito mais. Amém? E se a pessoa que administra bem o seu dinheiro, os seus recursos, mas não é generosa, também por que Deus vai abrir as janelas dos céus para essa pessoa, amado? A gente tem que pensar. Eu estou ganhando bem, administro bem, minhas contas são tudo ali, ó. Também passou por aqui, mas eu já falei aqui que a gente escreveria alguns livros, né, de coisas que passaram por aqui. A pessoa ficou conosco aqui por 10 anos, nunca dizimou. Quando foi para colocar essa porta aí, de vidro, a pessoa falou, poxa, né, podia colocar uma porta de vidro, porque aqui a gente passa o maior frio. Mas não, a pessoa não é uma pessoa que, eu estou dando tanto já para a gente, não. A pessoa nunca colaborou com nada, só reclamava. Que eu não gosto disso, reclamava. Quando era para ter mutirão, não, deixa que meus filhos vão, eu vou ficar em casa, vou jogar bola. Eu fico pensando, uma pessoa dessa, amado, nunca vai sair da mesmice que tem, da migalha que vive. Porque todo ano eu trocava o carro, cada 2 anos eu trocava o carro por um carro zero. Aí eu fico pensando, e era mesquinho com o carro, porque não deixava ninguém pegar no carro. E um dia falou pro bispo, falou para mim, o bispo te dá esse carro aí na sua mão, e eu não dou para minha esposa. Eu falei, porque você é miserável. Que triste ser miserável, ser mesquinho. Então, amado, Deus disse a Abraão o quê? Eu vou te agradecer, eu vou te abençoar, mas você tem que ser bênção, amado. É isso que nós temos que pensar. Deus quer nos abençoar, nos dar tudo, mas nós temos que ser bênção. Senão por que Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a nossa vida? Então, um bom administrador também tem que ser uma pessoa generosa, e uma pessoa generosa tem que ser um bom administrador. Então nós temos que ter esses 2 pilares, esses 2 princípios, andar sobre estas 2 pernas, amados. Deus nos abençoa para sermos bênção, para ajudarmos, para amar, né? Para perdoar. É isso que Deus diz. Porque há pessoas, amados, que pensam que são bênção. Tem gente que pensa que é bênção, mas não são. Pessoas que não fazem absolutamente nada pela obra, não contam o seu testemunho, amados. Há pessoas que só reclamam, que só murmuram. Amados, é triste isso. Bispo, ar-condicionado, agora a igreja ficou gelada, né? Amado, ar-condicionado é uma bênção que Deus nos deu. Glórias a Deus. Bispo, essa cor de cadeira eu não gostei. Amado, compra para sua casa de outra cor. Bispo, o som não tá bom, né? Domingo o som não tava bom, né? Amado, ajuda a comprar uma caixa nova. Não fica reclamando. Porque tem gente, amado, que não é nunca bênção na igreja. A pessoa só vem com problema, ela não vem com solução. Venha com solução, amado. Não adianta reclamar. Seja bênção, nós temos que ser bênção na casa de Deus, na vida do irmão. Bispo, o encontro de homens e mulheres vai ser nesse dia, bem nesse dia eu já tenho algo marcado, amado. Quem não quer nunca vem mesmo. Sempre vai ter alguma coisa marcada. Ou eu escolho estar na casa de Deus, ou eu vou estar em qualquer lugar aí. Cada um faz a sua escolha. Bispo, o culto demorou demais hoje, hein? Amado, a Bíblia diz, seja bênção. A gente não pode ser pedra de tropeço. A gente tem que ser bênção. É uma ordem. Então, amado, por favor, eu vou pedir, né, para todos que estão aqui conectados, não venha reclamar se você não tiver uma solução. É melhor ficar calado. Bispo, você pode vir. Se você vier com
com a solução na hora, ok, eu vou aceitar. Senão, eu não vou aceitar. Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser bênção, não é pedra de tropeço, não. Então, para de olhar para as coisas que às vezes não são como você quer. E agradeça a Deus, amado, pela igreja que você tem, pelo pastor que você tem, pelos irmãos em Cristo que você tem, pela sua família. Agradeça. Porque, amado, olha, tem gente que não é bênção em nenhum lugar. Faz de tudo para todos aí fora do mundo. Das pessoas que não querem nada com Deus, dão seu sangue, dão seu suor, dão seu tempo, são humilhadas muitas vezes, mas e para Deus? Cadê a pessoa sendo bênção na casa de Deus? Aí na casa de Deus só quer reclamar. Eu pergunto, amado, nesta noite, o que é que você tem feito para ser bênção na igreja? O que é que você tem feito para ser bênção na sua casa? Você tem dado seu testemunho na sua casa para converter um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe, um familiar? O que você tem feito, amado, para ser bênção nas redes sociais, com seus familiares? Porque tem gente que gosta de compartilhar muita bobagem, mas não compartilha a palavra de Deus para alcançar uma vida. Seja bênção, amado. Porque é fácil reclamar. Difícil é pôr a mão na massa. É fazer o que Deus manda. Isso é difícil. Por isso que tem muitas pessoas que pensam que são crentes, mas não são crentes, amado. Está na igreja, faz 40 anos que eu sou convertido, faz 50 anos, isso não quer dizer nada, amado. Às vezes uma pessoa que tem 2 anos numa igreja é muito mais fiel do que alguém que está há 40 anos. Então há pessoas que fazem de tudo pelas pessoas do mundo, mas quando é para Deus, amado, quando é para a obra de Deus, não tenho tempo, bispa, eu estou muito cansada, domingo eu tenho que descansar, né, porque eu trabalhei a semana inteira. Se fosse só você que tivesse trabalhado, a gente dava um jeito. Acha que a gente não trabalha? Então, amado, Deus abre as janelas dos céus quando nós somos bênçãos. Amém. Quando nós somos generosos. E Deus tem muito para nos dar se nós formos generosos e administrarmos bem o que Ele nos dá. Olha, amado, pense aí, quantas coisas nós fizemos neste ano por administrarmos bem os recursos que entraram nesta igreja, amado. É uma lista imensa de coisas que nós fizemos esse ano. Uma hora eu vou falar para o bispo enumerar, fazer essa lista, né, bispo? Só para a gente ver quantas coisas nós fizemos até agora. Estamos no 10º mês. Quantas coisas, amado? Já pensou se o bispo dessa igreja fosse um mau administrador, como nós já tivemos? Um pastor que enfiava o dinheiro no bolso, que as janelas eram quebradas, as cadeiras eram capengas, as paredes mal pintadas, o teclado era meu que eu levava para a igreja. Nós temos um bom administrador aqui, o bispo. Então, amados, há pessoas que sabem administrar tudo nas suas vidas, mas não são generosas. Sabia que essas pessoas que não são generosas, elas perdem? Perdem. E eu pergunto, por que Deus daria alguma coisa a mais para quem não é generoso? Para quem não administra bem? Há pessoas generosas, mas não sabem administrar nada que chega nas suas mãos. Empregam mal, gastam demais, não pensam no futuro, só pensam no momento, compram tudo que vem. Por que Deus abriria as janelas dos céus para esbanjar mais? Então, amado, a nossa vida tem que estar equilibrada. Amém. Generosidade e boa administração do que Deus nos deu. Porque, amado, tudo é de Deus. E se é de Deus, nós temos que saber administrar. Nós temos que saber multiplicar, amado. Vocês se lembram da parábola?
dos talentos. Amém. Deus deu o quê? 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro. O que recebeu 5 multiplicou, entregou mais 5. O que recebeu 2 entregou mais 2. E o que recebeu 1 não fez nem nada com aquele 1, amado. Então, para que Deus vai dar mais para quem não sabe administrar? Por exemplo, amados, nós teremos a nossa convenção 2024, março de 2024. Você está se preparando para isso? Você está guardando os seus recursos para estar nessa convenção? Porque não adianta a gente só gastar agora, no momento. Gasta. Nós temos que pensar, amado. Você está sendo um bom mordomo, um bom administrador? Já está pensando? Porque todo ano a gente sabe que em março nós temos a convenção. Então a gente tem que se preparar. Eu não fui no ano passado, então consequentemente já teria que estar guardando dinheiro desde março para o próximo 2024. Isso é ser um bom administrador. Então nós precisamos entender, amado, que Deus quer que nós sejamos rios e não reservatórios. Rios. O que é um rio? O rio flui, não é? Ele corre, ele flui. Não é reservatório. Ele quer abençoar as pessoas que precisam dele neste mundo, amado. E é através da sua vida, e é através da minha vida. Então nós precisamos ser generosos. Para quê? Para abençoarmos, para sermos bênção na vida do outro. E tem pessoas que dizem assim: olha, besta, meu dinheiro só chega até o dia 15 do mês. Depois eu passo um perrengue nos outros 15 dias que, ai meu Deus, não administra bem. E tem pessoas que dizem: bispa, eu ainda ganho pouco. Chega no final do mês e ainda tem um pouquinho guardado lá. Administrou bem. E se essa pessoa, amado, passa por uma boa administração e é generosa, ela combina as forças de Deus para que o Senhor sobrenaturalmente a abençoe. Eu lembro muito bem da minha mãe, que recebia um salário mínimo, e minha mãe fazia muita coisa com o salário mínimo dela. Era exatamente isso aqui, ó. Combina as forças de Deus para que o Senhor sobrenaturalmente a abençoe. Amém. Era bem isso. Então esse é um ponto importante. Diga: generosidade e boa administração. E é daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Outro ponto importante, amada, é que o louvor a Deus na Bíblia é sempre acompanhado de uma oferta. Então, quem ordenou essa questão de dízimos e ofertas foi Deus. João 3,27 diz: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amado, então nós temos que entender que tudo é, diga assim, ó, tudo é de Deus. Então o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu carro, tudo que você tem, amado, não é seu, é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Ele é o dono de tudo. Então, amado, é uma bênção quando você se torna um abençoador, quando você se torna um doador, quando você se torna um dizimista, quando você dá o seu tempo para a obra de Deus, ao Senhor. Mateus 6,21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que bênção, amado. Se o nosso coração estiver só no dinheiro, vai ser triste. Pensa, amado, onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Pensa aí. Tem gente que o tesouro está no trabalho. Tem gente que o tesouro está numa pessoa. A pessoa investe tudo naquela pessoa. Investe tudo naquele trabalho. Às vezes não vem para a igreja por causa de alguém, por causa do trabalho, por causa de alguma coisa, não vem. O mais importante para mim é Deus, amado. Então, aí está o meu tesouro.
Então, dar é uma bênção. Diga, dar é uma bênção. É uma bênção. Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, quando eu dou com total desprendimento, com liberalidade, com amor, por obediência, quando eu entendo, amado, vai ser acrescentado mais e mais, amado. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de amor, do seu tempo, amado, do seu servir a Deus. Então nós não podemos fazer da obra de Deus uma rodoviária, um aeroporto de passagem. Não pode ser assim. Tem que dar tempo para a obra de Deus. Nós temos que investir a nossa vida na obra de Deus. Porque diz assim, olha, ao que retém mais do que é justo. O que é mais do que é justo, amado? É reter o que não é seu. É não dar o seu tempo que você deve ao Senhor. Você não dá esse tempo, você não serve à casa de Deus, você não estende a mão. Ao que retém mais do que é justo, se ele é por a perda. Então, existem muitas pessoas duras de coração, que não são generosas, que não investem o seu tempo na obra, que não participam de quase nada na igreja, são duras, são indiferentes, estão sempre ocupadas ou cansadas. Que triste uma pessoa dessa. Porque a Bíblia diz em Provérbios 11, 25 que a alma generosa prosperará. E a quem dá a beber será descedentado. Então, amados, há pessoas perto de você, às vezes desejando um carinho, uma palavra, uma atenção, um gesto de amor, um abraço, amado. Isso você pode dar. Então, seja bênção, seja generoso para com essa pessoa. Deus prospera a vida daquele que é generoso em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, amado, por que Deus daria alguma coisa se eu não fosse bênção? A gente tem que pensar nisso. Qual é a razão que Deus teria para me abençoar? Não há razão. Então, dar é uma bênção. E eu creio, amado, de todo o meu coração, que nós vamos ser, todos nós, vamos ser uma grande bênção para o próximo. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Há pessoas que precisam, amado, de nós, do nosso testemunho. Deus nos abençoa para que nós sejamos bênção. Então você tem que ser bênção na vida de outras pessoas, amado. Você tem que ser generoso. Você se recorda de um homem ilustre na Bíblia chamado Jabez? Quem se recorda deste homem? 1 Crônicas 4:9 diz assim, olha, foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Então, amados, essa criança, desde pequena, fez a mãe sofrer. E ele tinha um estigma. Então, há pessoas que aceitam um estigma. Elas dizem, é verdade, eu nasci para sofrer, então só vou sofrer. Né? Quando alguém, um pai, uma mãe, diz, você é burro. A criança cresce e fala, eu sou burro. Eu sou burro. Você não presta. A pessoa cresce com aquele estigma de que ela é aquilo que ela escutou a vida inteira. Mas Jabez, não. Veja o que é um homem abençoado. Veja o que fez Jabez. Versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Então ele estava fazendo uma oração aqui. Ele fez a oração. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, amado, o que é que você precisa pedir nesta noite para Deus? O que tem sido um estigma? Ou o que tem sido um limitador para você, amado? O que tem te limitado, tem te impedido de ser bênção? Deus concedeu o pedido de Jabez, amado. Deus concedeu o que ele acreditou. O que é que você acredita, amado? O que é que você pensa ser daqui a um ano? O que você pensa conquistar daqui a um ano? O que é que você
tem orado para acontecer na sua vida? Porque Jabez orou. Então nós devemos orar como Jabez, dizer o quê? Senhor, alarga as minhas fronteiras, preserva-me do mal, não me sobrevenha aflição, abençoa-me, cura-me, livra-me do mal, de estigmas, de pessoas às vezes, amados, que são aproveitadoras, que às vezes a gente nem percebe, mas são pessoas que nos sugam a nossa energia. Não sei se tem pessoas assim do seu lado, amado, que fica lá durante o dia, fica sugando a sua energia. Quando chega no final da tarde, que você vai para casa e fala, puxa, eu estou tão cansado. Amado, pede para Deus tirar essas pessoas da sua volta, do seu convívio. Porque olha, Jabez, o mais ilustre, o mais honrado, pediu que o Senhor lhe abençoasse. Para quê, amado? Para ele ser bênção. Ele fez uma oração. O que aconteceu? Deus o abençoou. Então, amado, muita gente vai se surpreender com o agir de Deus na sua vida. Recebe, toma posse disso, amado. Muitos vão se surpreender com o agir de Deus na sua vida. Amém. Recebo. Amado, o inimigo não quer que o povo de Deus viva abençoado. E ele vai criar todas as estratégias, amado, para você arrumar uma desculpa para tudo. Você sabe disso, né? Para você nunca ser generoso, para você nunca ser um bom administrador daquilo que chega às suas mãos. O inimigo sempre vai lançar uma mentira na sua mente para você acreditar. E tem gente que acredita. Ah, bispa, sabe, eu não contribuo, eu não dizimo, eu não oferto, né? Eu não participo, né, do pagamento das cadeiras, do ar-condicionado. Ah, porque não sobra, eu tenho tantas contas para pagar. Mas todo mundo tem conta para pagar. Ah, bispo, eu não venho para os mutirões, né? Eu não venho para ajudar nos mutirões, na limpeza, na pintura, na reforma, né? Porque, sabe, eu trabalho muito. E aí chega no sábado, eu quero descansar, porque eu estou muito cansado. Amado, o que a gente mais ouve? Desculpa. Ah, bispa, é que eu moro longe. Ah, bispa. E a pessoa sempre tem uma desculpa. Ah, bispa. E sempre vai ter, amado. Porque o que o inimigo quer é isso. Que você arrume uma desculpa. Que você conte uma historinha para você. Sabe aquela pessoa que fica ensaiando eu vou falar assim. A pessoa, ela acredita. Mas não pensa que a gente acredita, amado. Olha, eu e o bispo, a gente está tão descolado a respeito de algumas coisas que quando a maneira que a pessoa escreve, a gente já sabe que é desculpa. Então, amados, nós temos que entender que tudo é de Deus. Diga, tudo é de Deus. Então, não é só o dízimo, amado. A nossa vida, tudo é dele. Tudo pertence ao Senhor. Salmos 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quer dizer que tudo é de Deus, amado. Então nós temos que tirar o espírito do egoísmo da nossa vida. Amém. Porque, amado, toda vez que você estender a sua mão para alguém, para ajudar alguém, pode ter certeza que vai vir multiplicado para a sua vida. Amém. Então, nunca estenda a mão para alguém com aquele espírito, será que eu dou? E essa pessoa fica, Nunca faça isso. Dê de coração. Faça de coração, amado. Porque tem gente que diz, porque no meu carro ninguém põe a mão. No meu carro, seu carro. Pensa bem se é seu carro. Deus que te emprestou. Não, porque a minha casa não é sua, amada, é de Deus, Ele te emprestou por um tempo. Não, porque a minha empresa, né? A minha empresa, tem gente que porque a minha empresa. Que sua empresa, amada? Administre bem, porque é de Deus. Ele só te emprestou. Porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Verdade.
Tudo é de Deus. Salmo 50:10 diz: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Então, tudo é de Deus. Diga, tudo é de Deus. Dinheiro, casa, carro, marido, filho, amado, tudo é dele. E ele quer que você seja bênção. Amém. Então, Deus quer, amado, que nós administremos bem tudo que ele colocou nas nossas mãos. E as primícias pertencem a Deus. Lembre-se sempre do bolo. A primeira fatia do bolo para quem vai? Para quem merece honra. Lembre-se sempre disso, amado. As primícias vão para Deus. Êxodo 23:19 diz: as primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás um cabrito no leite da sua própria mãe. Diz o que? As primícias, amado. Então, a questão do dízimo aqui, não é? Vamos entender, aqui não é lei, aqui não é graça. Isso aqui é um fundamento, é um princípio bíblico. Foi Deus que estabeleceu. Bispo, quando é que começou esse princípio bíblico? Ah, mano, antes de Cristo. 4.000 anos, né? Lá atrás. Primeiro dizimista ofereceu primícias a Deus. Vamos ver Gênesis 4:3. Diz o que? Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Amado, nós já sabemos, né? Entendemos aqui que não era a primícia, não era de um coração generoso, era um coração o quê? Egoísta. Pegou o quê? Meia dúzia de banana, 5 tomatinhos, né? Pegou lá umas abobrinhas, qualquer coisa lá e ofereceu para Deus. Uma alfacezinha murcha e foi lá dar para Deus. E aí diz versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias, amado. O dízimo, a primeira parte, trouxe a honra do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e o que aconteceu? Descaiu-lhe o semblante. Amado, é assim que algumas pessoas ficam quando pensam que enganam Deus. A pessoa está sempre... Por quê? Porque não está fazendo o que é certo. Porque Deus não recebe meia oferta, amado. Deus não recebe meio dízimo. Deus não recebe um restinho de qualquer coisa lá. Não. Por que Deus não recebeu? Porque não eram primícias. Não era honra, amado. Então, se você quer muito de Deus, você tem que ser generoso, administrar bem. Se não for generoso, amado, não espere nada de Deus. Não espere. E eu digo generosidade em todas as áreas, amado. Financeira, tempo para a igreja, para a obra do Senhor, compaixão, dedicação, zelo, amor, cuidado. Por que Deus daria muito para uma pessoa se ela não fosse dizimista? Não fosse um servo fiel? Amado, por quê? Pensa bem, você daria? Você daria, amado, do seu dinheiro para alguém capenga? Para alguém que, por exemplo, você fala para uma pessoa: olha, vem aqui, lava o meu carro. A pessoa lava meia boca, deixou seus pneus tudo sujo. Você vai pagar integral para ele? Não, ele não lavou direito. Não, ou você lava direito ou eu não vou pagar. Por que Deus daria para nós, amados, se nós não oferecemos para Ele o nosso melhor? As primícias, a honra. Levítico 27:30 diz: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. É um princípio divino, amado. É um princípio.
O melhor é para Deus. Gênesis 14:18 diz: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Veja bem, olha, versículo 19: abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Versículo 20: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha, amado, de tudo. Por que Abraão dizimou? Porque ele sabia que os primeiros frutos pertencem a Deus. A honra, as primícias. Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Roubará, mano? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então Deus estava reclamando com os judeus: olha, vocês estão me roubando. E aí ele diz no versículo 10: trazei, então não é para roubar Deus, não. O que é para fazer? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então está vendo, amado, que quando a gente traz o dízimo, as primícias, a honra, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Amados, quer dizer que as janelas dos céus dependem do nosso dízimo, da nossa fidelidade, da honra ao Senhor. Então, se você não for generoso, amado, se eu não for, a gente não prospera. Se eu não administrar bem, eu não tenho, amado. Não administrei bem, cheguei no final do mês sem nada. Não administrei bem. Se você, amado, guardar esses pensamentos, você vai crescer. Porque nós temos direito de crescer. Amém? Então você vai dizer como Jabez: o quê? Alarga-me, porque eu vou ser bênção. Amado, quando você pedir, lembra da oração sábia, né? A oração que traz resultado é o quê? Quando eu oro para que não só a minha vida seja abençoada, mas a de outras pessoas. Então ele diz: alarga-me, prospera-me. Para quê? Para que eu seja bênção. Então o generoso será próspero, amado. E eu termino com Romanos 11:16, que diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quer dizer, amado, que se você for um homem, uma mulher generosa, generoso, e você administrar bem, e você andar sobre estes dois princípios, generosidade e boa administração, todo o resto, amado, a totalidade da sua vida vai ser bênção. Todas as áreas da sua vida, amado. O abençoado é alguém que as forças sobrenaturais dos céus trabalham em seu favor. Sabia disso? Então, se o seu dízimo do seu tempo, do seu dinheiro, do seu amor, do servir for santo, o resto é santo. Se a raiz é santa, os ramos também são. A vida toda é, amado. Amém? Então seja generoso, administre bem o que Deus colocou na sua vida, o que Deus deu, né? O que chegou à sua vida, e as forças sobrenaturais de Deus vão agir em seu favor. Amém? A alma generosa prosperará. Olha para quem está do seu lado e diga isso, diga: a alma generosa prosperará. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, Deus Todo-Poderoso.